Semana passada a gente deu início a essa pequena série, uma minissérie, sobre a oração. São só 2 domingos, sobre cultivando a prática da oração. Na semana passada a gente começou primeiro dando uma analisada, né, sobre o aspecto oração, pensando em pessoas que não oram. Percebendo que existem alguns tipos de pessoas que estão no meio da igreja, que fazem parte das comunidades, da igreja, que frequentam igrejas, mas que não oram, não têm ou não desfrutam desse privilégio. Nós vimos que existem pessoas que frequentam, se sentam nos bancos, fazem parte de todos os eventos que a igreja promove, gostam disso, porque é bom se reunir, é bom estar em comunhão com os irmãos, é bom nos reunirmos, tudo que nós fazemos na nossa prática, né, de igreja cristã aqui no nosso tempo é bom. Seja um acampamento com as crianças, seja uma feijoada que a gente promove, um encontro de músicos, é tudo muito bom. Mas ainda não é o melhor. Nós temos ainda o privilégio de, e ainda fazendo parte dessa comunidade, termos ainda um relacionamento integral com Deus, através da oração. Existem pessoas que já fizeram parte desse grupo, que participa de tudo e ora, tem esse relacionamento com Deus, mas por causa de alguma decepção, por causa de alguma coisa que aconteceu na história, na vida, achou que esse negócio de Deus não dá certo, continua indo na igreja porque está acostumado, mas a oração, não. Eu não separo esse tempo, eu não me preocupo com isso, eu vou porque minha família gosta, porque meu pai leva, porque meus pais vão, ou porque meus filhos, eu quero que eles continuem indo, mas eu mesmo me desapeguei da oração. E existe um terceiro grupo, que é aquele que simplesmente se acomodou. A oração virou uma prática mecânica, ela funciona, acontece, mas ela acontece motivada por outras coisas. Eu vou jantar, então eu oro junto com a minha família. Se eu não fosse jantar, eu não ia orar. Eu não vou orar porque eu quero ter relacionamento com Deus, naquele momento eu quero agradecer. Não, eu vou orar porque eu estou jantando. E eu estou acostumado a orar antes de jantar. Ou aconteceu alguma situação complicada, e aí eu paro e oro porque de repente me preocupei. Agora então deixa eu orar. É sempre motivado por alguma coisa. A oração, ela não é um interesse genuíno de se relacionar com Deus. Ela é um evento que eu vou promover de acordo com uma necessidade imediata. Alguma coisa que acontece que me faz orar. Esses são 3 grupos, mas existe ainda de pessoas que não oram. Existe agora aqueles que encontraram e descobriram o privilégio da oração, o privilégio de ter essa comunhão íntegra, total com Deus. E nós, analisando, né, a vida de Jesus, nós chegamos até Mateus 26. Nós pontuamos algumas situações em que a oração é importante na vida de Jesus, mostrando isso na vida dele, desde o batismo dele, no ministério dele, e chegamos ao final do ministério dele, em Mateus 26. E eu queria ler com vocês esse texto de novo. Só um minutinho, deixa eu ligar aqui. Agora sim. Ler esse texto com vocês para a gente meditar nele e perceber nele como funcionava os encontros de oração de Jesus com Deus, com o Pai, e através dessa percepção aplicar isso à nossa vida. Lembrando que Jesus tinha acabado de cear com seus discípulos, tinha identificado ali entre os seus discípulos, esclarecido que Pedro iria negá-lo, tinha deixado claro que havia entre eles um traidor, e então ele saiu daquela ceia e vai para um lugar chamado Getsêmani. Então, foi com seus discípulos para esse lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante,
prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E nós conhecemos a história, sabemos que logo após esse momento aparecem os soldados romanos com Judas. Judas se aproxima de Jesus e para identificá-lo no meio das pessoas que estão ali, Judas beija Jesus. E esse beijo marca esse momento da traição. Bom, esse momento no ministério de Jesus, talvez não, com certeza é o momento mais tenso que ele vive. Tanto que ele mesmo diz: a minha alma está profundamente abalada, batida. É como se eu estivesse morrendo. E de fato Jesus ali, ele está se preparando para a morte. E nós então analisamos essa história na semana passada e já vimos 2 partes dela, pelo menos. Nós falamos semana passada da importância de você ter um lugar para orar, um lugar de oração. E quando eu disse lugar, eu destaquei bem que não é só um lugar geográfico, é também no tempo. Às vezes nós temos mais dificuldade de achar tempo para orar do que exatamente um lugar para orar. Às vezes você tem lá na sua casa o seu quarto, você tem lá na sua casa um espaço bom, um quintal, um lugar para você orar, mas na sua agenda não tem lugar. E às vezes nós precisamos conscientemente abrir a nossa agenda e dizer: quarta-feira à noite é um momento especial que eu quero ter com Deus. Você para meia hora apenas para conversar com Deus. Jesus, ele fazia isso constantemente. Constantemente. É importante você conscientemente separar um espaço na sua agenda para ter encontros com Deus. Não permita que os encontros que você seja com Deus sejam apenas trombadas ao longo do dia. É como você se relacionar com o seu pai, com a sua mãe, assim. Ou com o seu esposo, a sua esposa desse jeito. Já pensou? Você só conversa quando encontra, assim, entre uma coisa e outra, e nunca para ter conversas profundas, nunca para ter relacionamento. É importante um lugar. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar. Jesus fazia isso constantemente. Quando ele nos ensina a orar, ele diz: vá no seu quarto. Escolha um ambiente. Se desloque para lá, encontre na sua agenda um tempo para você fazer isso. E fale com Deus. A importância de um lugar. A gente viu algumas implicações sobre a gente ter um lugar de oração, a importância disso. Depois nós vimos também sobre a linguagem da oração. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai. Nós falamos que existem vários tipos de linguagem que nós nos relacionamos. A linguagem afetiva é uma linguagem que nós aprendemos na infância. Toda criança conhece essa linguagem e desenvolve essa linguagem. A linguagem afetiva é uma linguagem que tem interesse no relacionamento com pessoas. Quando a criança pula no colo do pai, ela não está interessada naquilo que o pai pode dar para ela. O presente, a mesada, o passeio, ela quer o pai.
Ela quer a pessoa do pai. Ela quer sentar no tapete de casa e brincar com o pai dela, com a mãe dela, com a avó, com o vô. A criança tem interesse na pessoa. É o relacionamento que importa para a criança. Por isso elas são tão afetivas e por isso elas são tão carinhosas. Mas ao longo do tempo nós crescemos e vamos aprendendo outros tipos de linguagem. A linguagem descritiva, a linguagem que conta coisas, que traz informação, a linguagem motivacional, a linguagem que é interessada em projetos, interessada em conquista, com foco em conquistas. E aí nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus essas linguagens. Às vezes trazemos para o nosso casamento essas linguagens. Trazemos para o nosso relacionamento pessoal, porque tratamos assim com negócios, tratamos assim com funcionários, com colegas de trabalho, com colegas de escola, e aí começamos a nos relacionar com Deus assim também. É preciso redescobrir essa linguagem afetiva. E nós vimos na semana passada que a linguagem afetiva, ela abre as portas para a intimidade nos relacionamentos. Nos relacionamentos pessoais, com os filhos, com os pais, cônjuge, os familiares e com Deus. Com Deus. Nós vimos um exemplo de, por exemplo, você precisar de algo. Né? Eu brinquei aqui, falei, você está precisando de uma bicicleta nova. E aí você tem 2 jeitos de conseguir essa bicicleta do seu pai. Primeiro é convencê-lo de que para ele ser o melhor pai, ele precisa te dar uma bicicleta nova. É motivacional isso. Está tentando encher a bola do seu pai, dizendo, paizão, você vai ser o melhor pai da rua se você me der uma bicicleta. O outro jeito é você ser descritivo, você explicar para o seu pai em todos os detalhes a necessidade que você tem de uma bicicleta nova, você começar a importuná-lo, colocar lá na geladeira, lá, lembra da minha Caloi, não esqueça da minha Caloi, você ficar todo o tempo falando e insistindo com ele, explicando para ele, até ele não aguentar e te dar a bicicleta. Ou você pode simplesmente ser tão amigo do seu pai, ser tão próximo dele, que ele, percebendo a sua necessidade, vai te dar uma bicicleta. E um dia você vai chegar lá, na sua casa, na garagem, ué, de onde veio essa bicicleta? Aí seu pai, ué, eu sei que você está precisando. Como? Eu nem te falei. Você é meu filho, eu não te conheço. Com Deus é assim. Quando temos um relacionamento com Deus e usamos a linguagem correta, porque o amamos e porque Ele nos ama, há mais intimidade. Você percebe mais aquilo que Deus está fazendo na história, na sua vida. E Deus está próximo de você. Por fim, chegamos então à terceira parte, que eu quero aprofundar com vocês agora um pouquinho, depois dessa breve revisão. A importância de você orar e se preocupar com aquilo que você fala durante a oração. Na verdade, é quase o contrário que eu quero dizer. A importância de você, talvez, parar de montar listas sobre o que você vai falar com Deus. Porque às vezes a gente conversa com Deus como se estivesse prestando um relatório, né? Linguagem descritiva. Senhor, eu acordei, eu fui para a empresa, eu conversei com alguém lá, eu briguei com o meu chefe, depois eu almocei com fulano, depois passei em casa, conversei com a minha esposa, ela ficou brava porque eu esqueci de comprar batata, depois eu voltei rapidinho para o escritório, despachei uma documentação, voltei para casa, dei um beijo nos meus filhos e fui dormir. Em nome de Jesus, amém. A gente para fazer um relatório com Deus. E parece que então quando a gente vai orar, as listas nossas de oração, não que elas não são necessárias, elas são, mas às vezes elas viram um roteiro da conversa que eu vou ter com Deus, como se não tivesse mais nada importante para dizer com Ele. Olha só, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. O que acontece
nesse momento da história, da vida de Jesus, que leva ele a dizer essas palavras para Deus? Nós, como bons presbiterianos, a gente costuma e sabe disso, que Deus ele é onisciente, ele é soberano, ele é onipresente. E isso é uma coisa que nós dizemos com clareza, mas às vezes na nossa oração parece que a gente não traz isso para essa realidade de relacionamento com Deus. Parece que a gente está contando para Deus novidades e conseguimos esconder no nosso coração realidades. É como se Jesus, nesse momento da oração, ele começasse a trazer na conversa dele com Deus outros fatos que também são importantes, como, por exemplo, ele podia, nesse momento, orar pelos seus discípulos, como ele fez no Evangelho de João. Uma oração sacerdotal, orando pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, intercedendo pela vida deles. Ninguém ia falar que Jesus está errado, é importante orar por isso. Só que este momento da vida de Jesus, esta era a maior aflição da sua vida. Esta era a maior preocupação que ele tinha. E não fazia menor sentido ele separar um lugar, num relacionamento íntimo com o Pai, e falar com o Pai sobre outras coisas que não fosse a coisa mais importante que acontecia no seu coração. Por isso, o conteúdo da oração, quando você está lá no seu momento de oração com Deus, é você ter clareza dos sentimentos que você tem. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz em Itapira. A história dele era um pouquinho triste. Ele não se deu muito bem com o pai dele durante a sua vida. O pai tinha escolhido outra família que não era dele. Mais ou menos o abandonou. Mais ou menos porque eles se encontravam pela cidade, era a mesma cidade. Mas, querendo ou não, esse rapaz desenvolveu um certo relacionamento com o pai dele, precário, uma certa dificuldade, mas ele tinha. E quando eu estava lá ainda como seminarista, o pai dele veio a falecer. E entre muitos problemas, a família tinha uma certa questão de bens, de coisas, patrimônio, dividir, eram duas famílias, eram vários filhos de um primeiro relacionamento, num segundo relacionamento, isso gerava um estresse, o estresse já estava acontecendo no velório, tá? Já estava ali, já. Então, e o menino estava triste por causa do pai. E eu morava na igreja, tinha um segundo andar, onde ficava o meu apartamentozinho, eu morava lá, e embaixo do meu apartamentozinho ficava o velório. Então, quando falecia alguém, em geral eu não dormia, porque era gente entrando e saindo do prédio da igreja o dia todo, né? E direto alguém batia na minha porta pedindo para eu descer, para orar por alguém. Eu era o seminário, eu estava ali, né? Eu morava mais perto que o pastor, então chamava o seminarista. E eu, naquela madrugada, estava lá com esse rapaz. E aí ele estava chorando, né? Como devia se esperar. Mas uma das questões que ele tinha era: por quê? Porque agora que eu estava começando a me relacionar com ele, agora que eu estava começando a me dar bem com ele, agora que eu tenho autonomia para sair de casa, pegar o carro, ir até a casa dele, agora que eu tinha essa a condição de carregá-lo comigo para a gente se relacionar, ele pega e vai embora. E naquela noite, enquanto ele falava essas coisas, chegou uma hora que ele soltou o que realmente, a clareza dos seus sentimentos. Ele era muito bravo com Deus, porque ele culpava Deus. Ele achava que Deus era o culpado. Se Deus podia dar vida, por que tirou a vida do pai dele? E enquanto eu estava ao lado dele, eu sugeri a ele que dissesse isso para Deus. Você já disse isso para Deus? Ele falou, não. Aliás, ele tinha orado muito diferente. Ele tinha orado pedindo para o Espírito Santo confortar. Ele tinha orado pedindo para o Espírito Santo
a ajudar a família dele a resolver os problemas. Isso tudo está muito certo. Mas o problema é que lá no fundo, no seu coração, o que ele estava sentindo era uma profunda raiva, era um profundo ódio por Deus e culpava Deus por tudo isso. Mas não verbalizava isso com Deus. Clareza nos sentimentos. Às vezes nós sentimos coisas e aí na hora que a gente vai orar, a gente traz para Deus aquela oração sistematizada, aquela oração que a gente decora mais ou menos, a gente começa fazendo uma adoração, a gente começa enchendo a bola de Deus, a gente começa dizendo o quanto Ele é grande, aí depois a gente parte para alguma coisa mais generalizada, agradecendo por tudo que Ele tem feito na vida da gente, e nada disso está errado. O problema é isso que você está sentindo de fato quando você conversa com Deus? É isso que está no seu coração quando você está naquele momento com Deus, em oração? Por que a gente faz isso com o chefe? A gente vai sentar na mesa do chefe, ele olha para a gente às vezes com cara feia, com não, né? E aí a gente tem vontade de dizer um monte de verdade para ele. Mas a gente não fala porque ele é o chefe. Se a gente fazer isso, ele manda a gente embora, né? E a gente parece que traz isso também para Deus. Você acha que Deus vai deixar de te amar se de repente você começar a falar com Deus e dizer para Deus tudo aquilo que realmente está no seu coração? Jesus Cristo abre o coração dele para falar com Deus, uma coisa muito, muito curiosa. Jesus disse: se for possível, passe de mim este cálice. A obra redentora de Jesus está afunilada neste cálice que ele tem que beber. Foi por isso que ele encarnou, nasceu, Natal, acabamos de celebrar o Natal, viveu entre os homens, cresceu, se tornou mestre, discipulou homens, enfrentou a liderança judaica, enfrentou sua própria família, treinou, discipulou, cuidou desses homens, realizou milagres. Mas tudo isso que Jesus fez não faria menor sentido se agora ele não bebesse o cálice. O próprio apóstolo Paulo nos diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, e para ter ressuscitado ele precisava morrer, é vã a nossa fé. Ele precisava morrer. Agora, um projeto que dura uma eternidade, porque nasceu na eternidade, agora tem um momento histórico para acontecer, alguns dias de se concluir todo o projeto. Jesus não tem a menor dificuldade de, no momento de oração íntimo com o Pai, dizer: Pai, e se a gente mudar o projeto? Dá? É possível? Tem como a gente fazer parte do que a gente tinha planejado? Tem como a gente só tirar o finalzinho dele? Dá para a gente só tirar essa parte tão dolorosa? Clareza nos sentimentos. E nós, seres humanos, pecadores como somos, temos medo às vezes de abrir o coração para Deus e dizer: Deus, sinceramente, eu adoraria sonegar um pouco mais, porque eu acho injusto o que eu pago para o governo. Deus, eu gostaria mesmo nesse negócio de sair ganhando. Deus, a minha vontade é de largar tudo e ir embora. Deus, a clareza nos sentimentos, querido. Eu não estou dizendo que é para você fazer essas coisas, assim como Jesus bebeu do cálice, entregou a vida dele e morreu por nós.
mas às vezes nós dizemos para Deus aquilo que nós sentimos. Esses momentos de oração, de intimidade com Deus, precisa ter clareza naquilo que nós sentimos para com Deus, como se de alguma forma você acha que Deus não conheça isso no seu coração, ou você acha que você consegue esconder as coisas que você sente de Deus. Você consegue, nós somos como aquela criança, que você chega, você escuta um barulho na cozinha, você corre para ver o que aconteceu, um barulho de vidro quebrando. Aí ela está com a mão suja de Nutella, com a boca lambuzada de Nutella, e um pote de Nutella quebrado no chão. E aí você chega, o que você fez? Ela, nada. Não fiz nada. Aí você fala, não, você pegou o pote de Nutella, você deixou cair. Não, não fui eu. Com Nutella até atrás da orelha, assim, né? Somos eu e você, no momento de oração com Deus, dizendo, Deus dos exércitos, ó soberano Deus. E aí a gente faz aquela oração bonita. E lá no nosso coração, a gente está bravo por causa de uma situação no trabalho. A gente está bravo por causa de uma discussão com a esposa, com o marido. A gente está injuriado por causa de alguma coisa que o nosso filho, nossa filha fez. A gente está desconcertado por causa de uma situação ruim no trabalho. E a gente fala com Deus sobre tudo, menos sobre o que está no nosso coração. Quando você for orar, querido, tenha clareza naquilo que você sente. Tenha clareza nos seus sentimentos. Abre o coração para Deus e fala para Ele aquilo que você está sentindo. Tá, não estou pedindo para você chegar na sua sala, na casa, tá? Com todo mundo assistindo televisão, começar a falar voz alta todos os seus podres. Não é isso. A gente está falando aqui de um contexto, de um momento íntimo com Deus. É você e Deus. Quando você está com o seu pai em secreto, você diz coisas para o seu pai em secreto. E em secreto, o seu pai te abençoa. C.S. Lewis, na sua história de vida, ele havia se casado, primeiramente por conveniência. Ele casou apenas para dar a sua esposa, que era uma amiga muito pessoal, para ela poder ficar na Inglaterra. Era só mais por causa disso. Mas eles se apaixonam e aí acabam casando de verdade. Casam na igreja. Quando de fato eles passam a ser marido e mulher. Mas ela passa a ter uma doença grave, um câncer no fêmur. E naquele tempo, eles estavam começando as experiências com radioterapia, né, o que ajudou a prolongar um pouco mais a sua vida, mas ainda os tratamentos eram muito ineficientes. E C.S. Lewis ele costumava orar, e sua oração costumava ter uma seguinte fala: Deus, eu oro. Eu oro porque isso me faz bem. Eu peço pela cura da minha esposa, mas eu sei que eu não posso mudar a sua vontade. Aquilo que o Senhor tem para fazer, o Senhor vai fazer. Mas eu oro não porque eu mudo o Senhor, eu oro porque o Senhor me muda. Eu oro para conhecer a tua vontade. Eu oro para entender a sua vontade. Por isso, quando nós conversamos com Deus, nos momentos de oração, é importante ter clareza nos sentimentos. Mas é também importante ter uma declaração de submissão. E se Deus não fizer aquilo que você quer, aquilo que você pede, aquilo que você almeja, e se Deus dizer não, Jesus ouve um não. Ele ora por 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O judeu tem uma tradição de nunca insistir por mais de 3 vezes por alguma coisa. A terceira vez é o ato de misericórdia. É aquele assim, ele não pede mais de 3 vezes. Assim como ele não perdoa mais de 3 vezes. 3 parece ser um número mágico como limite, né?
E Jesus ora por 3 vezes, dizendo as mesmas palavras: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus diz: não, não é possível. É preciso beber deste cálice. Assim como Davi intercede pelo seu filho, o primeiro filho que ele tem com Batseba, e a criança morre. Assim como o próprio Cristo intercede pela vida de Pedro num dos evangelhos, sobre a tentação que ele iria passar e o fato dele negar a Cristo, e mesmo assim Pedro passa por esses 3 momentos em que ele nega Jesus. Há vezes, queridos, que Deus diz não. E nós que temos esse relacionamento com Ele, e aí é importante ter esse relacionamento. Se não temos esse relacionamento com Deus, a gente sai como uma criança mimada, batendo o pé, aí a gente muda de igreja, a gente muda de cidade, a gente troca de pastor, a gente troca de líder, a gente vai procurar alguém que faça Deus fazer o que Ele quer, porque com esse não está funcionando. E via de regra é assim que funciona na história da gente. Se você não tem um profundo relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, quando acontece um não, é exatamente isso que acontece. É bater o pé, sair fazendo birra, conforme vai aprofundando. Quando é criança, quando é bem pequenininho, a gente começa a experimentar isso, mas conforme vai aprofundando, o que vai acontecer nesse relacionamento? Vai aprofundar. E aí, quando a criança está se tornando mais jovem, ela começa a confiar no pai. E a confiar no não da mãe e do pai. Aí ela vai chegar e vai dizer assim: posso ir na festa com os amigos? E você vai dizer: não, eu não sei quem são, eu não gostei do horário, eu não conheço os pais do seu amigo, não. Ela vai ficar triste, vai bater a porta do quarto, mas vai confiar. Se meu pai e minha mãe disse não, é porque o não é melhor. Ela só não vai te dizer isso, tá bom? Porque, via de regra, adolescente não gosta de dizer que você tem razão, mas vai confiar. E agora aqui, Jesus, nesse momento, confia no Pai. E na nossa clareza de sentimentos, quando nós abrimos o coração para Deus, e a gente conta para Deus que a gente está morrendo de raiva de alguém com quem a gente trabalha, e aí Deus vai responder a sua oração dizendo alguma coisa do tipo: perdoa. Se aproxima dessa pessoa e perdoa ela. Eu estou bravo com meu primo porque ele, sei lá o que ele fez, me atrapalhou, fechou meu carro, sabia que era eu, e me atrapalhou no trânsito. Aí perdoa, se aproxima dele. Se nós temos essa intimidade com Deus, a gente pode até não gostar da resposta de Deus, mas a gente sente e faz. Clareza de submissão, é declaração de submissão. Nesse momento Jesus diz: seja como tu queres e não como eu quero. A gente fala para Deus: Deus, eu quero mesmo é sonegar, porque eu pago imposto demais. E aí Deus diz: mas tem que pagar. E aí você vai fazer declaração de imposto de renda correto. Aí você diz para Deus: Deus, eu queria mesmo tirar o meu filho da escola e cortar a mesada dele de vez. E Deus vai dizer: mas se aproxima dele, estuda junto com ele, acompanha ele que ele vai melhorar. Nós temos clareza e depois nós temos submissão. Se você conversa com Deus aquilo que você sente, você vai perceber de Deus aquilo que Ele quer que você faça. E aí é hora de ser submisso. Algumas vezes a resposta vai ser positiva também, viu? Às vezes a gente é surpreendido. Às vezes Deus concorda com aquilo que a gente está pedindo e faz exatamente aquilo que a gente quer. Às vezes você pede para Deus, na sua clareza de sentimentos, para se aproximar de alguém, para te ajudar a perdoar alguém, para a vontade que você tem de voltar a ter laços de amizade com um amigo antigo, com uma família antiga.
às vezes o desejo de estudar mais, o desejo de se aperfeiçoar no seu trabalho, clareza de sentimentos, você coloca tudo isso diante de Deus e muitas vezes Deus vai te trazer uma resposta positiva. Mas o importante é que no conteúdo dessa oração, a sua conversa com Deus não seja uma lista de eventos, não seja um roteiro daquilo que você tem que falar. Você não estava agendando uma reunião com Deus, onde ela precisa ter uma pauta. Você está parando para conversar com o seu melhor amigo. Faz sentido isso, querido? É o momento para conversar com alguém que te ama. É o momento para conversar com alguém que te quer muito bem. A pessoa que mais te ama neste mundo. Se existe alguém que dá a vida por você, é Deus. E Ele está aguardando, ansiosamente, por momentos de oração. Num lugar, num relacionamento correto de afetividade, aonde há clareza nos sentimentos e uma declaração de submissão. E por fim, uma última questão que a gente pode encontrar aqui nesse texto, mas não relacionada a Jesus, mas também aos seus discípulos, é perseverança. É preciso perseverança na oração. Olha só. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Essa é a primeira vez que Jesus faz esse comentário. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A perseverança, ela é importante porque, primeiro, assim como os discípulos não davam conta de permanecer no momento de oração com o próprio Cristo encarnado, porque às vezes eu não sei se você faz isso, mas às vezes eu falo, se eu tivesse lá, se eu tivesse lá com eles, se eu tivesse ali junto com o próprio Cristo, de carne e osso, encarnado, para pegar no braço dele, para segurar na mão dele, para abraçar ele, ia ser diferente. Você pensa, né? Eu penso, eu acho que ia ser diferente. Mas a realidade mostra que não. Ali estavam Pedro, Tiago e João, dormindo do lado de Jesus. Óbvio, era madrugada, eles acordam cedo, tá bom? Eles acordam cedo. Normalmente, o dia de um judeu começava lá pelas 5, 6 da manhã. Começava de madrugada já. E eles estão na madrugada do outro dia, que significa que eles estão perto de chegar a quase 12 horas sem dormir. Okay? E Jesus estava orando por 1 hora, quase 1 hora. E eles estão ali encostados perto de Jesus, provavelmente se encostaram num tronco de árvore, e aí ficaram lá olhando, e Jesus orando lá na frente. Eles estavam ali contemplando aquela cena, vendo que ele estava sofrendo, vendo ele balbuciar alguma coisa, e aí de repente ia escurecendo, aí dava aquela piscada assim, né? Depois de quase 10 horas acordados, eles estão cansados. E aí eles não aguentam e cochilam. E Jesus chega. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Por 3 vezes Jesus acorda eles. Na terceira vez, Jesus dá um basta. Vai, levanta, vamos andar, porque está vindo o traidor. Eu e você, nós somos iguais a esses 3 discípulos. Estamos do lado de Jesus, estamos perto dele, mas não aguentamos vigiar por 1 hora. A perseverança ela é importante, mas o fato é que temos dificuldade, assim como os discípulos têm. Mas a importância na perseverança está no que Jesus vem dizer o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma vez aqui na escola dominical eu disse uma frase para vocês, que alguns até vieram perguntar depois. Eu disse: se você quer parar de pecar, pare de tentar parar de pecar e se aproxime de Deus. Porque nós pecamos, sim, porque somos pecadores, temos a natureza corrupta e nós somos levados facilmente para fazer aquilo que é errado.
é a nossa natureza humana. Mas à medida com que nos aproximamos de Deus, a imagem de Cristo começa a ser reconstruída em nós, e a nossa intimidade com Ele vai favorecendo isso. Por isso, quando nós temos um constante relacionamento com Deus e perseveramos, acontece o que Jesus diz: não caia em tentação. Não é à toa que Jesus inseriu essa mesma frase na oração do Pai Nosso. Para que eu não caia em tentação. Por que pecamos? Porque não oramos, porque não temos relacionamento com Deus, não ouvimos a sua voz. Não temos essa proximidade, e aí é fácil pecar. Cada vez a voz do Espírito vai soando mais devagar. Eu estava lendo uma reportagem há muito tempo a respeito do endividamento. Sabia que quando você faz a primeira dívida, todo homem, quando faz a primeira dívida, entra em desespero? É natural no ser humano isso. Quando você faz aquela dívida e não dá conta de pagar, sabe? Eu lembro disso porque quando eu tinha 14 anos, eu fiz um crediário para comprar um tênis New Balance. E aí eu não dei conta de pagar a terceira parcela do crediário. E quando chegou uma cartinha em casa, escrito urgente em vermelho, e estava escrito lá que eu estava devendo, eu entrei em desespero. Eu lembro que eu chorei, porque eu estava devendo. Mas à medida que que a gente vai devendo, a gente vai perdendo a sensibilidade do devedor. E cada vez a gente consegue dever mais com mais facilidade. Sabia disso? Por isso que é tão complicado fazer esse detox da dívida. O pecado é exatamente assim. A primeira vez que a gente peca, e a gente tem consciência de que a gente pecou, dói. Dói pra caramba. Na segunda, se a gente não cuidar, vai doer menos. Até que você peca sem o menor problema. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ainda a gente olha para todo mundo, está todo mundo pecando, e eu peco também. É o relacionamento com Deus. São os momentos de oração que vai resgatar a sensibilidade na nossa alma, de nos enxergarmos como pecador, de perceber os nossos defeitos, de perceber que não deveria ter falado desse jeito com a secretária, não deveria ter falado desse jeito com a minha esposa, não deveria ter tomado essa atitude na escola, não deveria ter feito esse tipo de negócio, não deveria... É essa sensibilidade no momento de oração que vai fazer nós olharmos para nós mesmos e perceber que estamos errados e precisamos mudar. Mas não vai adiantar nada você entrar num programa de despecador, né? Vamos fazer um grupo de pessoas, a gente vai, pecadores anônimos, pecadores compulsivos anônimos, a gente vai se encontrar semanalmente para a gente falar sobre as nossas dificuldades e parar de pecar. Isso pode te ajudar bastante, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, não vai adiantar nada. Mas a perseverança, tem alguns detalhes que a gente precisa perceber, a gente precisa notar. Primeiro é que nós temos dificuldades. Querido, tenha consciência disso. Tenha consciência disso. Nós temos dificuldade em perseverar. É importante que você perceba isso na sua vida. Se você identificar e ser transparente consigo mesmo, dizendo para você mesmo, eu tenho dificuldade. Eu não faço isso. Primeiro porque nós não somos... Até algumas pessoas de outros povos, talvez, orientais, tenham mais facilidade, porque faz parte da cultura, se concentrar, ter esse momento de isolamento ou de quietação. Aí eles fazem isso com mais facilidade. Eu lembro que eu fiz um retiro num monastério uma vez e passei lá uns 3 dias. E o primeiro dia vocês não fazem ideia da dificuldade que era. Eu tinha ido para um jardim e a proposta era passar a manhã naquele jardim. A manhã toda no jardim, em silêncio. Sem celular. Porque ficar em silêncio com o celular na mão é fácil, né? Em silêncio sem o celular. E quando eu achei que eu achava que era assim, tipo 10:30 da manhã já.
Eu tinha ido para lá umas 6 horas da manhã, era 10h30 da manhã. Falei, olha, já tá bom, eu fiquei bastante tempo aqui, nossa, foi muito bom. Eu estava super feliz comigo, eu consigo. Aí quando eu cheguei lá no meu alojamento, era 7h30 da manhã ainda. Temos dificuldade de perseverar. Você tem a proposta de começar a orar com a sua esposa. E se você tem esposa e já fez essa proposta com ela, talvez você cutuque ela cutuque você agora. Orar toda noite junto. E foi legal. E é bom. Mas tem umas noites que não dá certo. Ela esquece, você esquece. Ou você tem a proposta de fazer isso com os seus filhos. E aí funciona durante um tempinho, até que chega a sexta-feira. Aí o seu filho quer sair. Não, a gente ia orar junto. Não, a gente tem dificuldade de perseverar por uma série de fatores. Tenha consciência disso. Os discípulos também tinham. Eles estavam encerrando, eles estavam se formando num seminário integral com Jesus Cristo, com mais ou menos umas 14 horas de aula por dia, durante 3 anos, sem folga nenhuma. Esses homens foram treinados, estavam ali naqueles últimos momentos, à véspera da formatura deles, formandos quase, e eles não dão conta, com o próprio Cristo encarnado do seu lado. Nós também não damos conta. Tenha consciência disso. E justamente porque você tem consciência disso, é importante você saber que não é bom você fazer isso sozinho. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, chama parceiros para orar com Ele. Ele não ora sozinho. Ele chama homens, amigos próximos, para estar ao seu lado. O que faz você pensar que nós, humanos, pecadores, damos conta sozinhos? Não damos. Tenha parceiros de oração. O seu marido, a sua esposa, ótimo. Tenha colegas de trabalho que também são cristãos. Ou até às vezes que estão aprendendo, estão começando. E seja parceiro de oração. Quando a gente já percebeu e que isso funciona para todas as áreas da vida, estudar junto é melhor, treinar junto é melhor, ter um programa de treinamento, um programa de estudo, um programa de trabalho, onde você se compromete com alguém, ajuda a perseverar. Tenha parceiros de oração. Você tem amigos aqui na igreja, você tem irmãos aqui na igreja, a gente se reúne para discipulado, para grupo de comunhão. Existem pessoas próximas que você pode chamar para orar junto. Uma vez por semana que seja. Encontre parceiros de oração, não faça isso sozinho. A gente não dá conta, porque temos dificuldade em perseverar. E por último, mesmo quando você e o seu parceiro de oração tiverem dificuldades, mesmo quando você olhar e perceber que já passou 2 semanas e você não teve um encontro especial com Deus de oração, mesmo quando você perceber que é difícil perseverar, Jesus permanece fiel. Ele não abandona você. De alguma forma, ele chega até no meio do seu sono e te dá um chacoalhão. Ei, persevere. Ore. Ei, levanta. Vamos orar. Ei, está na hora de levantar. É assim que ele faz com os discípulos. É assim que ele faz comigo e com você. Bom? Lembre-se, tem um lugar para orar. Um espaço na sua vida, na sua agenda. Um lugar especial de oração. Encontre lugares para você orar. Lugares onde você possa ter intimidade com Deus. Faça isso intencionalmente. Não deixe que os momentos de oração sejam apenas trombadas com Deus por aí afora. Mas separe na sua agenda, separe um lugar para você orar com Deus. Lembre-se, Ele é o seu Pai. Você não está tendo uma reunião de negócio, Ele não é o seu chefe, Ele não é alguém para quem você está prestando contas. É alguém com quem você vai se relacionar. Seja afetivo com Ele. Não tenha um programa exato, mas converse com Ele. Abra o coração e conte aquilo que mais te perturba. Ele é o seu Pai. Seja submisso, escute o que Ele tem para dizer e persevere.
persevere. Não faça isso sozinho. Tenha parceiros. E lembre-se, Jesus continua fiel, interessado por você. Ele deu a vida por você. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu para que vocês pudessem ter este encontro constantemente. Deus abençoe sua vida, que isso possa motivá-lo a querer orar cada vez mais. E é o que nós vamos fazer agora. Quero orar por você. Pai eterno, Deus bendito, em nome de Jesus, nos mantém, Pai, próximos a Ti, em relacionamento de amizade constante, Pai. Nos faça sentir saudade de encontros tão preciosos contigo. Nos faça sentir vontade de nos encontrarmos com o Senhor, a pessoa mais querida da nossa vida, a pessoa que mais nos ama em toda a história das nossas vidas, Pai. Que nós possamos desejar cada vez mais, Senhor Deus, esses encontros. E nesses encontros de oração, Pai, nos livra, Senhor, de momentos religiosos, pautados por roteiros de palavras que às vezes repetimos de alguém, mas nos faz querer nos relacionar contigo, Pai. Nos faz querer abrir o nosso coração e ter um momento delicioso de conversa, momento, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua voz, momento, Senhor Deus, para sermos impactados pelo Teu amor, para sentirmos o Teu Espírito em nós, Senhor Deus, nos dando direção, nos dando orientação. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e peço, Senhor, que o Senhor assim faça em nossas vidas. Amém.